Ora viva, muito boa tarde, eu sou Adilson Vitor e este é o seu canal A Mais, que te dá informações coerentes e transparentes. Neste exato momento estamos com o Dr. Hilário da Costa, que vai falar-nos um pouco sobre o estado atual, ou o quadro político do país e consequente fuga de quadros que temos vindo a observar. Então, Dr. Hilário, muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Adilson. Como vai, Dr. Hilário? Muito bem, graças a Deus. Olá, Dr. Hilário, nós queremos principalmente e para começar agradecê-lo por ter nos brindado com a sua presença aqui no canal A Mais. Seja muito bem-vindo e esperamos e de certeza que vamos ter uma entrevista muito sólida e com informações muito coerentes da sua parte. Muito obrigado, dizer que é um privilégio estar aqui a servir a Mais, bem como o país em geral. Muito obrigado, Dr. Hilário. Então, para começar a nossa entrevista, nós queremos saber, por parte do Dr. Hilário, que temos visto a observar uma onda de manifestações e descontentamentos, de um grosso modo, no país. E então, com base nisso, qual é o seu ponto de vista? Como está o quadro político atual de Angola? Bem, o quadro político atual de Angola, bem como de tantos outros países, são vítimas do processo de globalização, não é? Processo esse que leva à aproximação entre as sociedades, no âmbito cultural, âmbito político, âmbito econômico e social em geral. Bem, nós vimos que Portugal, Brasil, os países mais ligados, mais próximos de Angola, não é? De forma geral, atravessaram ou têm atravessado uma grande crise de manifestações, de pedidos para que se mude o quadro que se vive. E Angola não ficou de braços cruzados, porque há muitas contestações, desde os partidos políticos, que vai até a sociedade civil em geral, fruto da qualidade de vida, do modo conforme as coisas estão, não é? Refiro-me ao custo dos bens alimentares, bem como de prestação de serviço. Isso leva a uma repulsa, a uma revolta. Portanto, o povo não está contente, está descontente e tem então manifestado o seu descontentamento. O que deve-se fazer é procurar a melhor forma possível para poder então ultrapassar esse quadro que se vive, que é muito conturbador, que é realmente difícil e uma tarefa árdua para o Executivo Nacional. Então, como um assistente social e no que tange realmente aos serviços sociais, o que é que o Dr. Hilário acha da posição de Angola neste campo? Já se faz sentir este serviço social, já se faz sentir cá no nosso país? Bem, Angola nunca regularizou os serviços sociais, ou a categoria, ou a carreira do trabalhador social. Isso começou recentemente, bem próximo do concurso público do Ministério da Saúde, não é? Fruto da contínua luta da Associação dos Assistentes Sociais de Angola, não é? Que foi pedindo às instituições ou a quem de direito que abra espaço, que haja campo realmente para então serem colocados assistentes sociais e a trabalhar em prol do desenvolvimento dos povos e promover a equidade social. Nós agora houve um decreto presidencial em que regularizou mais ou menos a carreira do trabalhador social, pela sua excelência, Sr. Presidente da República. Mas não se faz ainda sentir, somos muito pouco. O único ministério, não é, que abriu o concurso público com categoria ou especificidade própria para os assistentes sociais foi o da saúde, mas com uma vaga de 200 assistentes sociais em todo o país. 200. Isso vai ser mais ou menos, nós somos mais ou menos 30 e tal milhões de habitantes. 200 assistentes sociais, uma comunidade de mais ou menos, estamos a falar de 2 milhões de pessoas, não é? Vai ser dividir esses 2 milhões, ou mesmo 1 milhão de habitantes, certo, por 200 assistentes sociais, realmente é um desequilíbrio total. Portanto, é muito difícil de fazer sentido. Mas os que entraram agora, não é? Sei que são profissionais, são muito bons, vão dar o seu melhor para que então incremente-se o serviço social a nível do país, das nossas instituições. Certo. Então, ao responder à primeira questão, o Dr. Hilário falou muito bem que é uma tarefa árdua do Executivo, mas também sabemos que o povo em geral
principalmente a juventude, também deve colaborar nesta tarefa árdua. Então, qual seria ou qual é o papel dos jovens numa sociedade em geral e, em particular, a sociedade angolana? Qual seria o nosso papel como jovens? É contribuir, é ser positivo, é dar o nosso melhor, não é? Não deixar com que as convicções políticas, convicções religiosas sobreponham o bem-estar da nossa sociedade. Não pode. Não o facto de eu não ser do partido a governar, ser de um outro, que tenham que deitar lixo na rua, que tenham que sabotar os bens públicos, que tenham que vandalizar e fazer arruaças, não é? Como o jovem. O jovem é a força motriz de qualquer sociedade. E os jovens, nós jovens angolanos saímos, a juventude é uma fase que liga o final da adolescência ao princípio da fase adulta. E a adolescência é a fase mais difícil, mais conturbada das nossas vidas. Então a juventude faz essa ponte. E é realmente difícil, não é? Isso em virtude do berço, das famílias em que nós saímos, não é? É muito difícil termos uma juventude totalmente educada, totalmente calma, não é? Sabendo que há muita assimetria regional, há muita disparidade no que tange o poder de compra das famílias. Não é? Nós sabemos que há estudos que apontam que a ausência de valores morais são a pior causa de desvios da juventude. E nós temos um número de famílias muito encarecidas. E essa pobreza, esse encarecimento, faz com que transgridam algumas regras de convivência, regras sociais, por aí fora. Portanto, a nossa juventude, o Estado deve apostar mais nessa juventude, deve acreditar que de facto é uma força motriz da sociedade, motriz do nosso país, com capacidade, e que o Estado tem que fazer muito mais para que tenhamos então uma juventude sã e logo um país desenvolvido. Plenamente de acordo, mas tem um outro problema, uma outra situação que não se quer calar e tem sido muito recorrente no país. Nós temos visto nas redes sociais jovens a sair do país e outros a manifestarem este desejo. Hoje em dia, pelo menos 80% da juventude angolana, estes que poderiam participar neste desenvolvimento que acabou de falar, estão a manifestar o interesse de sair do país quando ainda não saíram, o que está a culminar com uma fuga de quadros do país. Então, qual o seu ponto de vista sobre esta situação? Esta é uma matéria que deve ser estudada a nível nacional, para que aprendamos com nossos erros, seremos ser inteligentes, e a nível internacional, aprender também com os erros dos outros, estaríamos a ser sábios. Esse fator de imigração é a nível global. É dito que a capacidade sem oportunidade nada vale. O jovem sabe que é capaz, mas não há oportunidade no seu próprio país, o que é que vai fazer? Vai onde há. Isso não é só a nível nacional, é a nível internacional. As jovens, por exemplo, dás o seu máximo, se forma, és graduado numa especialidade e não há oportunidade de trabalho aqui e sabe que lá há essa oportunidade, o que é que vais fazer? É correr para lá onde tem realmente essa oportunidade de trabalho, melhor salário e melhores condições laborais. Há um grosso número também de graduados portugueses que vão para outros países, tanto quanto aqui em Angola. E África sobretudo, não é? Por ser maioritariamente países em via de desenvolvimento, um bom número de quadros têm migrado para ter melhores condições de vida. Muitos desses o Estado paga a bolsa, mesmo assinarem um termo de que devem regressar, não regressam, por causa das condições que encontram lá, que são realmente melhores, muitas vezes, em certos casos, melhor do que que nós oferecemos cá. Então o Dr. Hilário está a afirmar que a falta de oportunidade que o nosso executivo não dá para a nossa juventude é que está na base desta situação, certo? Com certeza, em qualquer parte do mundo. Se Angola tivesse a oportunidade, não é? Para que os jovens pudessem ser enquadrados e mostrarem que realmente são capazes, aí eles ficavam, porque estão enquadrados. Certo. Está enquadrado. Há dois fatores essenciais para a coesão social. 2 fatores imprescindíveis para a coesão social. É a relação sociofamiliar e o mundo do trabalho. Esses 2 fatores unem qualquer
sociedade e responde às questões de qualquer sociedade. Certo, mas nós sabemos que o Executivo certamente que já tem um plano para mitigar ou dar a volta a esta situação. Mas caso estes planos de curto e longo prazo falhem, o que poderá acontecer com a sociedade angolana? O que é que podemos vir a ver daqui ao futuro? Bem, o Executivo analisa, por meio dos seus especialistas, analisa como está a sociedade, procura então formas de combater a tal dificuldade ou a tal crise que se vive. Muitas vezes não tem coberto o plano que o Executivo implementa para combater essa suposta crise, não tem satisfazido a demanda, não tem satisfazido o grosso, tem sido simplesmente nem sequer um terço. Porque está identificado o fator que está na base da fuga de quadros do nosso país. Está super identificado, não é? Que é a falta de oportunidade. Deve o Executivo redobrar esforços e fazer com que os tais resultados surjam a curto prazo. Esquece o médio, curto prazo mesmo, porque a cada dia que passa há mais jovens, e não só, inclusive famílias em geral, em comum, a manifestarem o desejo de emigrarem. Tudo isso à procura de melhores condições de vida. Acredito que o Executivo vai dar o seu melhor, não é? Vai fazer alguma coisa para combater então este problema, que não é nada fácil, não é? Sabemos que o capitalismo liberou a economia e o mercado aos privados. E o Estado simplesmente orienta e regula, mas sem grande participação ativa. O que o Estado está a fazer é procurar investimentos privados para que venham para cá no nosso país, abrir então empresas e oferecer postos de trabalho, que não é fácil. Não é fácil, não é? Espero o Executivo que seja realmente muito inteligente para poder ultrapassar esse problema. Certo. Muito obrigado. Então foi esta a curta entrevista com o Dr. Hilário da Costa. Certamente que o telespectador aí acompanhou e ficou satisfeito com estas informações e queremos agradecer a você por ter estado deste lado aí a nos acompanhar e continue ligado ao canal A Mais, que daí vem muito mais informações. Dr. Hilário, muito obrigado por esta bela entrevista. Obrigado eu pelo convite, espero que seja convidado mais vezes e que será um grande prazer e honra servir a A1. É exatamente isto. A Mais é o seu canal com informações com transparência. Muito obrigado.